Eu vou a um sítio de um amigo de meu pai que mora em Mojimirim. Ele contou uma vez para mim que seu tio era muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta, que era iluminada apenas pela lua. Isso foi há muito tempo atrás. Ele sempre carregava consigo um pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu a uma certa distância algo correndo em alta velocidade. Calculou que era um bicho enorme, ouvia ele rosnando e o bater das orelhas, e pisando pesadamente no chão. Então veio à sua mente que seria melhor ele se esconder na sombra de uma árvore próxima, e quando o bicho passasse, ele o pegaria de surpresa. Ele ficou debaixo da sombra da árvore onde a luz da lua não alcançava e esperou o bicho chegar. Quando olhou adiante, viu um imenso vulto de animal, enorme. Preparando-se para atacá-lo, empunhou o pau acima da cabeça e, quando ia acertar a criatura, ela se desviou para a frente, o que era impossível para uma criatura normal, pois ela não a havia visto ali. Então ele pensou que com certeza aquilo era coisa de outro mundo e com um pedaço de pau tentava acertar a criatura em vão. O animal desviava com pulos altos. O homem tentava acertar o animal, mas sem nenhum sucesso. As unhas do lobisomem, que o trabalhador presumiu que só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir as longas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu de longe uns cachorros vindo e latindo para tal criatura, que ao ouvir também saiu correndo de maneira estranha, em sua velocidade sobrenatural, estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro. Foi uma experiência apavorante para mim. Me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época morávamos eu, meus pais e mais dois irmãos mais velhos em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, num sítio próximo dali, e isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até às 11h30 da noite. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e pedindo a Jesus que me ajudasse. Ele começou a correr atrás de mim e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento, achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras, mas nesse dia, quando o cachorro me ouviu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu da criatura, chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer: "Credo em cruz, Ave Maria", e eu caí nos braços dele desacordada.
e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, à noite, depois de certa hora, acontecem coisas de outra compreensão que não entendemos. Estava me lembrando dos casos que ouvia quando criança, contados por meu pai e minha mãe, e me lembrei de um fato que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, no Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas, mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos e que, inclusive, um dia aconteceu comigo. O relato é curto. Num sábado à noite, mês de junho, fui a uma festa junina, a Festa dos Mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para a minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber uma água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então que finalmente veria aquela. Fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo que não era lobisomem nada, mas sim algum intruso tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo e às outras 2 traseiras. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu e saiu bem devagar, andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando, e os cachorros foram atrás, latindo. Já dentro de casa ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que eu havia visto, e ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro e ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas. Existem vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é aterrorizante.